Meio-dia, 9 minutos. Jason Lisboa, a busca do Inter por reforços no ataque. É uma prioridade nesse momento, né, Debona? O Inter está no mercado buscando reforços para o seu sistema ofensivo. Já tem um muito bem encaminhado, daqui a pouco a gente fala sobre ele, mas além do reforço de lado, de ataque, para ser opção para os lados, o técnico Paulo Pezzolano espera também o seu centroavante, um camisa 9, um homem para jogar na área, para ser ali uma opção ao Alejandro, que nesse momento, no grupo principal, né, fora os jogadores da base, é quem Paulo Pezzolano tem à disposição. Debona, nos últimos dias, alguns nomes estão sendo falados. O principal deles, o alvo principal do Inter, segue sendo o Alex Arce, que é centroavante do Independiente Rivadavia. Mas o Rivadavia está aí, e a gente já vem falando também sobre isso, com grandes chances de avançar na Libertadores da América e eliminar o Fluminense na fase de oitavas de final. E isso, somado à dificuldade financeira, faz com que o Internacional siga avaliando outras possibilidades, tendo plano B para essa função de centroavante. O Inter abriu negociações com o Cédric Bakambu, que disputou a última Copa do Mundo pela seleção da República Democrática do Congo. O Internacional ontem lançou um comunicado dizendo que a negociação estava encerrada por conta das condições que estavam mudando, né, conforme o avanço das conversas. Pois, Debona, de fato, nesse momento, é um jogador que não está próximo do Internacional. O Inter, de fato, ele encerrou as conversas, mas não necessariamente pode ter encerrado como um todo a negociação. O Inter está adotando aquele famoso recuo estratégico. Sim. Você vai até onde pode, o outro lado, através do staff, o empresário, fica colocando ali elementos, fica aumentando, né, os valores, e aí você trava a negociação. Nesse momento, não estou aqui dizendo que vai ser o Bakambu centroavante do Inter para esse segundo semestre, mas é uma negociação que está em stand-by. O Inter adota esta postura, um recuo estratégico. Se os valores mudarem, se adaptar ao que o Inter já ofereceu, inclusive a informação do próprio Lucas Arruda aqui na Gaúcha de que documentos já foram trocados entre as partes. Ou seja, já existiu um avanço significativo para o fechamento, para a conclusão desse negócio. Que se voltar aos padrões que o Internacional almeja, é uma negociação que pode ser retomada, sim. Bom, o Inter não está abrindo mão, então, de 2 jogadores de ataque, né, Geis? São jogadores com características diferentes. Né? O Arce é o centroavante. O sueco brasileiro é um jogador de lado de campo. É canhoto que joga pelo lado direito, preferencialmente, né? Então ele tem aquela ideia de cortar para dentro para ter o espaço, a área para o chute. É o Niklas Eliasson, que vem aí do futebol da Grécia. Essa negociação, ela está nos seus trâmites finais e ele pode ser anunciado a qualquer momento pelo Inter. Ele que não tem números muito bons no futebol da Grécia. O último gol marcado pelo Eliasson foi em outubro do ano passado, Debona. É um jogador que, para ir às redes, faz tempo que ele não contribui, mas ele tem outras valências importantes na criação das jogadas. É uma negociação, um empréstimo com opção de compra. O Inter já fez esse oferecimento ao clube grego e houve o sim. Então, no que diz respeito a debate para valores, algo que aconteceu com, por exemplo, o Bakambu, isso já não caminha mais, essa negociação por esse viés. Então, o que falta são os detalhes burocráticos para que o Inter possa anunciar o Eliasson como reforço para o seu segundo semestre. E que gera sempre uma grande dúvida, né? Buscar um jogador de fora que não tem bons números, o torcedor naturalmente vai fazer a pergunta se aqui no cenário brasileiro, uma Série B de campeonato, não acharia um jogador com características parecidas, com uma adaptação em tese mais fácil, com um processo menos complexo, né, até de contratação, o jogador pudesse já chegar e jogar numa condição mais rápida, né? A ver, né, como vai ser o desfecho disso.
Daqui a pouco a gente fala mais de Inter, 12h, 14 minutos. As pautas que Felipe Duarte traz no seu caderninho. Tu anota bastante coisa, né? Muita coisa. Por exemplo, o que tu acabou de anotar numa outra folha anexo agora? Nem tudo... Não posso falar, né? Não pode? Não posso. Só se a gente conseguir confirmar, daí eu trago no ar. Tá, é uma informação a ser checada. É uma informação a ser checada. Opa! Mas vamos com a informação que a gente já checou. Aqui existe. E que tem repercussão em outro país, né? Porque foi publicado no jornal Fotomat, que é um jornal de grande circulação de esportes lá na Turquia, o interesse do Galatasaray da Turquia no Gabriel Mek, jogador de 18 anos, meio-campista do Grêmio. A informação publicada no jornal é de que o clube turco já teria inclusive realizado uma proposta oficial. Bom, essa é a notícia posta lá, publicada lá. Aqui, o que se argumenta? Da parte do Grêmio, não teve nenhuma proposta recebida até agora. A única oferta que o Grêmio recebeu é aquela do Shakhtar Donetsk, 12 milhões de euros, o que dá em torno de 70 milhões de reais, e que o Grêmio aceitou, a gestão aceitou, mas que o atleta recusou. O atleta tem interesse em jogar num outro mercado que não a Ucrânia. Da parte do staff do jogador, que se fala é o seguinte, Debona, que houve uma consulta da parte do Galatasaray, não uma oferta, uma consulta, mas que não passou disso, né? Uma sondagem. A janela de transferências na Turquia está aberta até o início de setembro. Então pode se concretizar, pode se formalizar uma proposta? Pode. Até o presente momento não existe. Outros clubes também realizaram sondagens, mas a informação que vem da Turquia é essa, o Galatasaray. O Gabriel Mek, ele era titular do Grêmio, perdeu esse status, virou reserva. Inclusive a última atuação dele como titular foi na volta da Copa do Mundo, né? Aquele jogo contra o Mirassol, o Grêmio perde com uma atuação ruim pelo Campeonato Brasileiro lá no interior de São Paulo. Depois ele joga entrando no segundo tempo das partidas contra o Bolívar na Copa Sul-Americana. E nas últimas 3 exibições do Grêmio ele sequer é utilizado nos jogos do Brasileirão e Copa do Brasil. Então é um jogador que perdeu o status de titularidade. Houve uma nota divulgada pelo empresário do atleta há algumas semanas de que a partir do momento que encerrar a janela de transferências e for batido o martelo de que ele vai permanecer no Brasil, as partes vão sentar para debater uma renovação de contrato. Mas nesse momento, o vínculo dele com o Grêmio vai até setembro do ano que vem. E o Grêmio não esconde, né? Que se chegar uma proposta boa, aceita vender. Mas aí o Gabriel Mek tem que concordar também. Pois é, a gente olhando para trás e vendo todo o potencial em cima desse jogador desde o seu surgimento, me parece que o desfecho não é o que o Grêmio imaginava, né? Talvez até por opção do Luiz Castro, mas se imaginava um Mek muito mais utilizado, muito mais aproveitado no Grêmio, né? Eu não sei exatamente se ele foi mal utilizado, hein, Felipe? Dentro daquela ideia, se é meia ou se é jogador de lado, nunca teve uma sequência como titular. E a própria venda agora, se ela acontecer, ou para a Ucrânia ou para a Turquia, talvez também não seja a venda que o Grêmio sonhava, né? Desde o surgimento do jogador. É verdade. Bom, sobre a titularidade, né, ele perdeu esse status e o Luiz Castro tem argumentado que a nova forma de jogar, com os 3 volantes no meio campo, trouxeram uma melhoria. Internamente, a comissão técnica vê uma evolução e até estava acompanhando alguns números no comparativo Grêmio contra o São Paulo, por exemplo. Tá? O Grêmio contra o São Paulo, fora de casa, teve 4 chutes a gol. Nessa última partida que venceu de virada por 2-1, 10 finalizações ao gol. Então, a posse de bola aumentou. Lá foi 46, em casa 49. O número de passes no último terço, né, próximo da área do adversário, também aumentou de 34 para 39. Isso é só um comparativo do Grêmio contra o São Paulo, nos 2 confrontos, fora de casa e dentro de casa. Posse na área adversária, 5 versus 15. Então são números levantados que mostram que o Grêmio vê uma evolução em relação a si mesmo, claro. Analisando internamente. E que por conta disso não tem por que mudar. E aí já vamos avançar para a próxima etapa, né? O próximo jogo do Grêmio é contra o Atlético Mineiro, fora de casa, domingo, lá em Belo Horizonte. E a visão é que em casa o Grêmio está indo bem. Agora precisa transformar essa evolução também em jogos como visitante, precisa buscar essa primeira vitória fora de casa. E até por conta disso, a tendência hoje é de manutenção do mesmo time. Tem um treinamento acontecendo nesse momento, portões fechados no CT Luiz Carvalho. O Luiz Castro já começa a esboçar e trabalhar algumas situações para o jogo contra o Atlético. E a tendência de momento é a repetição do meio campo, né, com Noriega, Nardoni e Vilhaçante, do Pavon como ponta aberto pela direita, mesmo que o TT esteja recuperado da lesão, a tendência é de manutenção do Pavon, ou seja, o time que ganhou contra o São Paulo deve ser repetido para o jogo lá na capital mineira.
É bem importante essa observação que tu faz, porque a gente sempre precisa falar da melhora do Inter e do Grêmio em relação a eles, né? O Inter melhora em relação ao que ele vinha apresentando. O Grêmio melhora, sim, esses números que o Felipe traz em relação ao que o Grêmio vinha jogando. E eu sei que a partir da semana que vem o foco vai ser quase que exclusivo ao Grenal, mas para que Inter e Grêmio possam chegar bem no Grenal da Copa do Brasil, é fundamental que eles façam, vou até usar a expressão, antes da Copa do Brasil, uma Copa do Mundo nos jogos. O Inter nem se fala, né? Tem 2 jogos em casa, é inegociável, né? Ele tem que fazer 6 pontos para confirmar que ele está de fato melhorando, né, com o Pezzolano. E o Grêmio, se buscar uma vitória fora, e essa vitória fora ela ainda não aconteceu no Brasileiro, não há a menor dúvida que dá mais casca, dá mais preparo, dá mais confiança, chega bem também para o Grenal da Copa do Brasil.